Provérbios, irmãos, é um livro de sabedoria. Como nós já temos exposto desde o capítulo 1 de Provérbios, hoje chegamos no capítulo 4. Ele é um livro de sabedoria que oferece conselhos práticos à sua vida. E não só a vida hoje, mas a vida cotidiana. Todos os dias você encontrará conselhos sábios. E além disso, práticos também. Hoje, o conselho sábio do Salomão, sábio Salomão, visa tratar o coração do seu filho. Visa cuidar do coração do seu filho. E visa ensinar o seu filho como também proteger o seu coração. E ele começa a mostrar ao filho que o filho é feliz quando ele escuta atentamente. E não só escuta atentamente, mas também acolhe com humildade e amor a instrução do pai. Contudo, queridos irmãos, pais principalmente, não tomem essa sabedoria apresentada por Salomão como um princípio de ética. Não tome essa sabedoria apresentada por Salomão como uma ideia de filosofia humana, ou quem sabe, como quem conduz de forma positiva uma família. Não. Tome esta sabedoria colocada por Salomão como uma sabedoria verdadeira, que tem nome. Uma sabedoria que não é uma ética, uma filosofia ou uma ciência humana. Tome essa sabedoria pelo nome que ela tem, que é Cristo Jesus. Salomão apresenta o livro de Provérbios como sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Por isso, pai, você precisa, a título já de introdução e aplicação, você precisa apresentar, viver e aconselhar o seu filho mediante Cristo Jesus. Mediante a palavra do Senhor. Você precisa tratar o coração do seu filho. Você precisa alcançar o coração do seu filho. Você precisa proteger o coração do seu filho. E não vai ser com filosofia, não vai ser com ética humana, não vai ser com ciência. Vai ser sim com a palavra de Cristo Jesus. Com o próprio Cristo, tratando o coração do seu filho que é pecador. E também tratando o seu coração. Todavia, talvez você pergunte, pastor, como tratar? Como proteger o coração do meu filho? Como proteger o meu coração? Como cuidar deste ser dentro de mim que pulsa? Mas eu não estou falando desse ser, esse músculo que pulsa dentro de você. Eu estou falando da sabedoria que Deus te dá, que é Cristo Jesus, que Ele coloca na sua vida como prática na sua história. Como, pastor, usar a sabedoria para proteger o meu coração? Eu quero nessa noite trazer 3 pontos. De que, como Salomão nos ensina a como viver essa sabedoria que protege. Do versículo 1 ao versículo 4, quer dizer, do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 4, Salomão nos ensina que nós precisamos adquirir a sabedoria. E adquirir, irmãos, aqui é uma imposição, ou melhor dizendo, um mandamento. É uma ordem do Senhor. Se nós voltarmos ao texto, nós vamos perceber a importância, no versículo 1 e 2, de ouvir e seguir a instrução. O pai aqui está trazendo uma ordem ao filho. Ouça, meu filho, a vida sua está em ouvir, a sua vida está em seguir a instrução. Lembremos, pais, vocês são autoridades na vida dos seus filhos. Lembremos, filhos, os pais são autoridades na vida de vocês. Os primeiros mestres da vida do pai, sabe quem é? São os filhos. Vocês, pais, são os primeiros mestres que vão ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Vocês são responsáveis por guiar a vida deles. Vocês são responsáveis por conduzi-lo no caminho do bem. Se nós voltarmos ao texto de Deuteronômio, você vai ver o Senhor dizendo: ensina a criança, inculca a palavra de Deus, a lei, os mandamentos nela, sentado, andando, deitado, por onde quer que for, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós precisamos compreender, pais, que o nosso dever e a nossa responsabilidade é guiar os nossos filhos. E é guiá-los não a um caminho de ética, filosofia ou ciência. Às vezes nós queremos investir na vida dos filhos e colocamos eles nos melhores cursos, nas melhores escolas, para que ele consiga tudo do bom e do melhor. E isso não está errado. Mas o que vale você ter o melhor filho com um prêmio Nobel e ele condenado ao inferno? O maior bem que o seu filho pode receber não está numa educação secular. O maior bem que seu filho pode receber não é ganhar um presente terreno, como, quem sabe, um iPhone, ou a melhor escola que ele possa estudar. O melhor presente que ele precisa e o coração dele precisa para ser protegido das artimanhas de Satanás, do ataque de Satanás, sabe qual é? Cristo Jesus. Por isso, pai, você é o primeiro mestre. É por meio de você que o seu filho vai receber
aprender e viver Cristo Jesus. Do versículo 3 ao versículo 9, a sabedoria agora ela é apresentada como algo que precisa e deve ser buscado e outra, valorizado. Sabe por quê, irmãos? Porque a sabedoria ela produz vida. Volte comigo ao texto. Versículo 13 e versículo 4. Salomão começa a dizer: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Salomão está nos mostrando, irmãos, que a sabedoria, ela aqui está sendo apresentada como algo que produz vida. E se de fato a nossa sabedoria é Cristo, e o é Ele, somente Ele, que produz vida no ser humano. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos tirou da sepultura, Ele nos deu vida. O seu Filho precisa de vida, e a vida se chama Cristo. Salomão está nos mostrando que aquele que coloca o ensino dos mandamentos do Senhor na mente da sua criança, na prática de sua criança, ele está ensinando o seu filho a ter uma vida de fato feliz e revigorada. Porque ele vai enfrentar problemas, irmãos. Ele vai enfrentar o mundo mau. Ele vai enfrentar homens maus. Ele vai enfrentar o mundo pecaminoso, fora os desejos próprios pecaminosos. E se ele não estiver sendo ensinado por meio de Cristo, ele não terá uma vida feliz. Muito menos uma vida revigorada. Por isso, Salomão está dizendo: aquele que adquire e obtém sabedoria, por ela é guardada, por ela é protegida. Por isso aqui não é uma opção para você pai e para você filho. Adquirir sabedoria não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem à sua vida. Se você de fato quer ser feliz, quer ter uma vida bem-sucedida, uma vida protegida, uma vida guardada, você precisa adquirir a sabedoria. É por esta causa, irmãos, que a sabedoria ela é um bem precioso. É por isso que nós olhamos para o mundo e vemos: todo sábio, ele é inteligente. Mas todo inteligente, nem sempre ele é sábio. Porque a sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a nossa sabedoria ela tem nome: Cristo Jesus. Por esse motivo, eu e você precisamos adquirir. E adquirir sabedoria, adquirir intimidade com Cristo, irmãos, é ter a garantia de que nós estamos investindo o nosso valioso tempo, e o nosso tempo será cada vez mais maravilhoso em contexto da vida, em todos os aspectos. Nós estamos investindo em algo valioso, em algo grandioso, intimidade com o Senhor. Olhe comigo, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que você deve, com tudo que você possui, adquire o entendimento, estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Veja, irmãos, Salomão está nos mostrando que o maior e o melhor investimento não é ficar rico. Perde tempo, perde saúde, perde o viver, e assim caminha. E não estou fazendo apologia contra a riqueza. Se Deus te deu, seja o homem mais rico do mundo, mas glorificando ao Senhor, com sabedoria, com louvor e exaltação a quem te deu inteligência, discernimento para conquistar. Mas não gaste a sua vida querendo ficar rico e depois gaste toda a sua riqueza para reconquistar a sua vida, para reconquistar a sua saúde. Não entenda que o dinheiro como Senhor, ele vai ser o teu melhor. Se ele te tornar escravo, você não sabe o que é viver. Você perdeu a vida, você perdeu o tempo. Suas crianças vão crescer e você não viu. Sua família está se dilacerando porque você não tem mais tempo para a família e você não percebeu porque você achou que investir tempo ganhando dinheiro para sustentar a família era tudo. E talvez você diga: mas pastor, como é que eu vou sustentar sem dinheiro? Eu não estou falando sobre essa perspectiva que você pensou. Estou falando sobre investir sua vida toda. Os seus filhos, eles precisam de investimento, muito mais do que dinheiro, muito mais do que presentes caros. E o maior investimento que você, pai, pode fazer na vida do seu filho é levar Cristo à vida dele, é amá-lo como Cristo. O maior investimento, pai e marido, que você pode fazer sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos, é viver como Cristo, ensinar Cristo, amar como Cristo, cada dia exemplificar
Cristo a vida deles. Sabe quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. E é Ele quem te dá. Não estou chamando você a viver uma vida, sabe, tranquila no mar de rosa, deitado eternamente num berço esplêndido, esperando que Deus dê tudo, não. Não é uma vida preguiçosa, não. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. O que eu estou te chamando é a verdadeira concepção da maior riqueza. A maior riqueza está em adquirir sabedoria, porque o sábio sabe administrar os seus bens e ele consegue e conquista muito. O insensato não sabe administrar e o que ele faz é perder tudo o que tem, porque ele é insensato. Salomão está falando isso para o seu filho. Invista na sabedoria. Ela traz o quê? Traz prudência, ela traz exaltação, ela traz honra. O que Salomão está dizendo ao seu filho é: ela conduz ao sucesso e ela conduz à riqueza. Queridos irmãos, se é isso que você quer para a sua vida, sucesso e riqueza, vá à procura da sabedoria. Procure Cristo. Procure aquele que é o dono do ouro e da prata. Viva para Cristo. Veja comigo agora. Versículo 10 em diante. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Salomão está nos mostrando, irmãos, que adquirir sabedoria traz longevidade. E não só isso, traz longevidade e o leva a ensinar de forma constante, itinerante, a guardar a sua vida do mal. Você vai ter uma vida longeva e, além disso, uma vida protegida do mal. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, como proteger o seu coração? O pai ensinando ao filho, ele está dizendo: adquira sabedoria. Você será feliz, você se apartará do mal. Você, de fato, será protegido pela sabedoria. Como está lá no versículo 6. E a sabedoria se chama Cristo Jesus. Por isso, ele diz lá no versículo: não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ame-a e ela te protegerá. Em segundo lugar, irmãos, Salomão nos ensina como essa sabedoria protege o nosso coração. E ele diz: olha, sabe como ela protege? Quando você evita as más companhias. Do versículo 14 até o versículo 19, nós iremos caminhar olhando nele e compreendendo o que Salomão quer nos dizer. Mas a título de explicação, Salomão está nos mostrando que o caminho dos maus é um caminho que nos leva a perecer. Por mais que o caminho dos maus pareça de alegria, por mais que o caminho dos maus seja de uma felicidade aparente e de uma realidade de falsidade, o caminho do mal, na verdade, está coberto de lágrimas, coberto de sangue, coberto de dor e coberto de terror. Volta comigo ao texto. Versículo 14. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Vamos até o versículo 19. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. Por isso Salomão está dizendo: evite o caminho dos maus, se desvie deles, passe longe deles, porque o caminho do mal é traiçoeiro. E agora, do versículo 16 ao 19, ele apresenta, irmãos, a diferença entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, entre o caminho dos perversos e o caminho dos santos. O caminho dos ímpios e perversos, irmãos, eles se alimentam de maldade. Eles têm como propósito de vida, sabe o quê? Derrubar aqueles que andam retamente. Sabe qual é o projeto dos ímpios? O projeto deles é se alimentar todos os dias da impiedade, é se alimentar todos os dias da maldade. O prazer deles, irmãos, está em praticar a violência. O caminho dos ímpios, irmãos, é um caminho de escuridão, de sofrimento, de dor. Na verdade, todos aqueles que andam distante do Senhor, sabe onde eles estão andando? No caminho dos ímpios. Eles estão em trevas, eles estão longe da luz. Por isso, irmãos, que para viver em sabedoria e viver a sabedoria verdadeira, nós precisamos proteger o nosso coração. E para proteger o nosso coração, nós precisamos nos afastar do homem mau.
do caminho mau. Nós precisamos nos afastar, irmãos, de todos aqueles ímpios ou das más companhias que nos fazem estar distante de Cristo Jesus. O que nós precisamos é compreender. O versículo 18. Os justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Nós precisamos agora nos voltar a esse caminho. O caminho daquelas pessoas que nos levam a Cristo, das pessoas que nos fazem andar como Cristo, daquelas pessoas que nos fazem ter sede e fome de Cristo, de cada dia mais e mais parecer com Ele e menos conosco. Por isso, lá no passado, acredito que todo mundo aqui já ouviu aquela história. Me diz com quem tu andas? Eu direi quem é. Está vendo? Vocês ouviram. Os pais sempre diziam e dizem isso aos filhos. Cuidado, meu filho. Cuidado com as más conversações. Cuidado com as más companhias. Cuidado, filho, com aqueles que se fazem de amigo e querem derrubar você. Filho, cuidado. É interessante porque esse conselho dos pais não é um conselho fora das Escrituras. É o mesmo contexto que Salomão está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vez ou outra que nós caminharmos com os ímpios e nos encontrarmos na escuridão, nós vamos nos sentir culpados. Por que eu escutei fulano? Por que eu andei com fulano? Mas, queridos irmãos, talvez você diga assim, eu não sabia que ele era assim. Talvez a verdade é que você fechou os olhos para quem ele era, ou para quem ela era. Pela árvore nós conhecemos o fruto. Nós precisamos compreender com quem nós estamos andando, irmãos. E não estou dizendo, ou o Salomão está dizendo que você tem que andar excluído das pessoas totalmente. Não é esse o contexto. Mas viver em companhia que pode te fazer cair em pecado e em tentação, fuja. Porque você não é tão forte que possa suportar. Você não é tão santo, 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 que não venha a ser seduzido pelas propostas de Satanás. Ele conhece teu ponto fraco. Ele conhece tuas limitações. Ele te conhece e Ele me conhece. Por isso nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir do tentador. Nós precisamos fugir das más companhias. Nós precisamos fugir daqueles que nos afastam de Cristo Jesus. Todo relacionamento, querido irmão, que nos afasta de Cristo é um relacionamento mau. Você foi colocado para brilhar no mundo, no sentido, não a sua luz, porque nós não temos luz. A propósito, vamos lembrar um pouco da ciência. A luz da lua está por quê? Por causa do sol. Ela não tem luz própria. Ela só brilha porque o sol reluz nela. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a sua luz só vai aparecer quando você estiver perto de Cristo. Quando você estiver junto a Ele, caminhando com Ele, aí sim, de fato, a sua luz vai brilhar. O seu valor vai explodir, o seu valor vai vir ao mundo, mas o mundo não quer que essa luz venha, porque o mundo jaz no maligno. Ele quer apagar essa luz, ele quer cada vez mais te humilhar e te destruir e fazer você entender, querido irmãos, que o melhor caminho é seguir os princípios do mundo. É seguir o caminho dos ímpios, porque aparentemente o caminho dos ímpios é bom. Eles não sofrem com nada, mas o fim deles é amargo. Por isso, sabe, Salomão está dizendo, se achegue, vá brilhar, caminhando em Cristo. É a luz de Cristo que deve brilhar em você. Eu escutei uma vez uma ilustração que eu nunca me esqueci. Conversava com minha mãe disse, é verdade, filho. Uma vez um pastor disse assim, olha, você pega uma camisa branca e lava ela com o melhor omo, ou quem sabe água sanitária, e ela fica alvejante, linda, branquinha, nova. Mas aí você pega essa camisa, depois de lavada, não usa, aproxima ela da luz. E você vai aproximando cada vez mais da luz. E quanto mais da luz ela vai ficando perto, você vai começar a ver sujeiras nela. Que nem o omo, nem a água sanitária foi capaz de tirar. E que apenas a luz faz essas sujeiras aparecerem. E aí o pastor justamente dizia isso. Cada vez mais perto de Cristo, nós vemos o quanto nós somos sujos. Cada vez mais perto de Cristo, nós vemos o quanto nós precisamos dEle. Cada vez mais perto de Cristo, nós vemos o quanto nós dependemos dEle. Porque se depender de nós, nós somos pecadores. Por isso, queridos pais e queridos filhos, se acheguem a Cristo, evitem as más companhias. Agora aproveitem a companhia do Senhor que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro lugar, queridos irmãos. Salomão, ele começa a nos mostrar que para proteger o seu coração, você precisa, parece uma redundância o que eu vou dizer, guardar o seu coração. Do versículo 20 ao versículo 27, Salomão nos mostra isso. O caminho para guardar o coração, irmãos, primeiro, é manter a palavra de Deus
nele. Venha comigo, versículo 22 e versículo 23. Porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lembre-se, irmãos, que nos fala o salmista. Salmo 19, o verso 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Lembra que diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que Salomão está nos falando e o que eu quero mostrar sobre a palavra é que ela é renovo. A palavra viva, ela é alegria. A palavra viva, ela é esperança, ela é refrigério, ela é a certeza que você não está só e ela é suficiente para o homem todo, assim como para todo homem. Por isso você deve amar a palavra do Senhor. Você deve guardar e manter ela no seu coração. Mais do que qualquer coisa que você possa amar deste mundo, mais do que filmes, mais do que séries, mais do que o seu pai, sua mãe, o seu cônjuge, você deve amar a palavra de Cristo, você deve guardar a palavra de Cristo, ela deve fazer em você morada todos os dias, para te fazer viver feliz. Por isso Salomão está dizendo: guarda. Lembremos, irmãos, o coração, ele é o reservatório. Já diz Hernandes e muitos outros historiadores e teólogos, que na cultura hebraica o coração ele é o centro da personalidade. Por isso que Salomão está falando para o seu filho. Ele está dizendo: filho, é de lá que jorra tudo, é do seu coração, porque é de lá, irmãos, que vem todas as questões da nossa vida. O coração é a fonte para brotar todo o nosso viver. É de lá que vem tristezas, é de lá que vem alegria, é de lá que vem angústias, é de lá que vem sentimentos bons e ruins. Tudo é de lá que vem o louvor a Deus. E o seu coração, ele precisa estar cada vez mais perto de Deus, porque cada vez mais perto de Deus, a boca vai falar do que está cheio o coração. Ele é um reservatório. Você precisa guardar esse reservatório, ou guardar nesse reservatório tudo que é bom. Como Paulo diz, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, é nisso que você deve pensar. É nisso que deve ser colocado o seu coração. E o Deus de paz será com vocês, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, não só deve guardar, mas agora Salomão começa a destrinchar de forma mais prática como você deve guardar. Porque às vezes a gente fica no campo da amplitude ou, quem sabe, da subjetividade. Mas Salomão, ele é muito prático. O livro de Provérbios é prático. Ele diz: guarde o seu coração, proteja, livre o seu coração. E agora ele começa a dizer: como é que eu devo guardar? Olhe comigo o versículo 25. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Em outras palavras, Salomão está dizendo: você vai guardar o seu coração tendo cuidado com aquilo que você vê. Lembre, irmãos, os olhos, eles são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Mateus capítulo 6, versículo 22 nos diz isso. Em outras palavras: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Ou todo o teu corpo será bom. Queridos irmãos, quem não vigia com aquilo que está olhando, está fadado a cair. Estará a um passo de uma queda. Porque todo dia você é tentado. Todo dia você é chamado a abandonar o Senhor. E tudo começa pelos teus olhos. Você é chamado por meio dele a uma prática pecaminosa. Por isso eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, poupe a sua vida de sofrimento. Poupe a sua vida de dores. E uma das formas, não vou dizer a única, uma das formas de você poupar a sua vida de dor e sofrimento é você começar a olhar para o alto. Eu não estou pedindo para você andar olhando para o alto. Você vai tropeçar. Eu estou dizendo, é necessário começar a olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso amparo. É de lá que vem a graça. É de lá que vem o poder para nos livrar da tentação, para nos fazer vencer a tentação e o próprio tentador. Olhe para Cristo. Mantenha o teu olhar fito em Cristo. Se você não olhar para Cristo, querido irmão, você vai começar a olhar para as coisas terrenas. Quando você começar a olhar para as coisas terrenas, você vai começar a sentir inveja. Vai começar a sentir injustiça. Você vai começar a pensar que Cristo não te ama.
E você vai começar a olhar, como disse até o salmista Asaf, no Salmo 73, por que prosperam os ímpios? De tanto olhar para eles, os meus pés quase se desviam. E eu comecei a perceber quando eu entrei no templo, no versículo 17, que o problema não estava nos ímpios, o problema estava no meu coração. O problema estava porque eu estava invejando os ímpios. E assim como Asaf fala, irmãos, não é diferente para a nossa vida. Quando nós tiramos o olhar do altar do Senhor, da presença do Senhor, e colocamos o olhar nas coisas terrenas, é possível e natural que nós comecemos a cometer o primeiro pecado, que é a mãe de todos os outros, a inveja. Para que você venha a pecar em qualquer outro pecado, primeiro você está invejando, cobiçando. Por isso nós precisamos manter o nosso olhar alto, o nosso olhar lá no alto, quer dizer, nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa vida. É nele, por meio dele, que nós venceremos toda e qualquer tentação. Mas ele não para por aqui. Volta comigo, versículo 26 e versículo 27. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Salomão está dizendo para o filho, cuidado com o que você vê. Segundo, Salomão está dizendo para o filho, não ande por qualquer lugar. Não ande. Não pense que você é só forte o suficiente para brincar com o pecado. Lembra de Sansão? Você não é tão forte que você consiga vencer o pecado. Sansão brincou várias vezes com o pecado. E uma das últimas foi falar sobre onde estava a sua força. De tanto brincar com o pecado, nós sabemos qual foi o fim de Sansão. O pecado não foi feito, irmãos, para brincar, nem muito menos para se enamorar dele. Você não é super-homem ou super-mulher. Se você compreende que esses caminhos, ou o caminho que você está a enxergar, pode te levar a caminhos errados, a veredas erradas, fuja. Você foi chamado para ser sábio, e não foi chamado para ser super-herói. Você foi chamado para viver como Cristo, exemplificar Cristo Jesus, e não para querer fazer o que Cristo fez. Quem morreu na cruz do Calvário foi Ele, não foi eu e você. Ele já pagou por mim o que eu e você nós não teríamos como pagar. Ele sofreu por amor da minha vida e a sua vida. E o que Ele nos chama e nos conduz é compreender: fuja do mal, fuja da aparência do mal, fuja de caminhos que te levem ao pecado. Por isso Salomão está chamando o seu filho, dizendo: filho, o caminho da santidade, da retidão, o caminho do testemunho é o melhor caminho. Por isso, filho, guarda o teu coração. Filho, nesse caminho que eu estou dizendo para você, você não vai se desviar do Senhor. Você não vai se afastar da presença do Senhor. Você não vai colocar o seu coração em risco contra Deus. Por isso, Salomão está dizendo para o seu filho: você precisa proteger o seu coração. E para relembrarmos, irmãos, nós iremos proteger o coração quando nós adquirirmos sabedoria. É uma ordenança do Senhor adquirir. Você precisa buscar essa sabedoria. E essa sabedoria se chama Cristo Jesus. Em segundo lugar, você deve evitar as más companhias, para que elas não venham a te corromper ou te seduzir. Terceiro, guarde o seu coração, porque é de lá que procede e jorra as fontes da tua vida. Agora permita-me aplicar esse sermão à sua vida. A cada um nessa noite Deus ordena receber esse conselho. Talvez você esteja pensando: esse sermão seria bom se fulano estivesse aqui. Não, Deus trouxe você aqui. Depois você leva para fulano. Mas comece a abrir o seu coração. Comece a abrir o seu entendimento. Porque Deus está lhe chamando para ter uma vida de sabedoria. Deus está lhe chamando para viver uma vida de sabedoria, ao qual você vai ser protegido por ela. Ter e viver uma vida de sabedoria é ser protegido por ela. E a nossa sabedoria, como eu já falei, é Cristo. Amar a sabedoria, adquirir a sabedoria, é saber que Cristo está conosco e Ele nos protegerá, seja no vale da sombra da morte, ou não permitindo passar no vale da sombra da morte, seja, irmãos, nas dificuldades da enfermidade, ou não permitindo passar pela dificuldade da enfermidade, seja no meio do desemprego, ou não permitindo chegar ao desemprego, Ele está conosco, Ele cuida de nós. Nós precisamos ter essa certeza. Essa sabedoria é plantada no nosso coração, Cristo Jesus, ela não nos desampara. Apóstolo Tiago nos diz isso.
Ele não vos desamparará. Estou convosco. Nós precisamos ter a certeza disto, a convicção disto. Nós precisamos confiar. Agora eu quero fazer uma aplicação mais prática aos adolescentes. Adolescentes é um dever seu. É um dever de vocês, adolescentes. É uma obrigação de vocês adquirirem sabedoria. Ah, mas é difícil. Difícil é aprender Bhaskara. Difícil é aprender Bhaskara. Física, química. E vocês aprendem. Quando chegar na idade dos pais de vocês, vocês vão descobrir. Eu estudei Bhaskara e até hoje não sei para que serve. Mas estudei. Tive que aprender. B ao quadrado menos 4AC. Depois vocês vão, se ainda não chegaram lá, vão descobrir. Queridos, se vocês aprendem matemática, física, química, biologia, história, as ciências, por que vocês não podem aprender sobre Cristo? Se vocês são obrigados a estudarem para passar, por que vocês não têm a obrigação de adquirir a sabedoria? Não é porque vocês são adolescentes que vocês devem viver irresponsáveis. Não é porque vocês são adolescentes que vocês devem viver como dá na telha. Vocês são de Cristo. Vocês devem adquirir a sabedoria. Se vocês querem algo, é natural de vocês, vocês vão até o fim. Às vezes vocês rompem até o mandamento do pai de vocês. Não faça, mas vocês querem algo, vocês vão até o fim. E por que não fazem isso com Cristo? Por que não adquirem a sabedoria? Vocês precisam. Se vocês querem ser grandes homens e mulheres nessa nação, numa nação onde Cristo está sendo deixado de lado, vocês precisam de Cristo Jesus. Vocês precisam conhecer a palavra de Cristo Jesus. Segundo, adolescentes, se afastem das más companhias. Cuidado. Cuidado com aquelas companhias na escola que aparentemente são popstars, são desenrolados, são influências, são tudo. Possivelmente eles podem te levar a distante de Jesus, a distante da palavra do Senhor. Queiram companhias que tragam à vida de vocês comunhão com Cristo Jesus. Queiram à vida de vocês pessoas que te ajudem a vocês protegerem o coração de vocês contra o pecado. Se acheguem a Deus e Ele se achegará a vocês. Aos jovens e adultos, eu sei que a vida é uma correria. A vida é uma luta imensa. A gente acorda cedinho, chega tarde, ainda tem que fazer as coisas de casa, ainda tem que trabalhar em casa, hora extra. E eu sei que a vida não para. E o que vocês mais querem, jovens e adultos, é estabilidade de vida. É verdade, é o que nós mais anelamos. Uma vida estável, uma vida segura, uma vida onde está tudo bem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, jovens e adultos. Não existe estabilidade longe de Cristo. Não existe estabilidade longe da sabedoria chamada Cristo Jesus. Você pode ser concursado, você pode ganhar rios de dinheiro, você pode ser o que for, mas sem Cristo você não tem estabilidade. O que você tem é uma condição financeira. O que você tem é dinheiro para pagar um bom plano. O que você tem é dinheiro para fazer viagens maravilhosas. Mas você não tem a sabedoria. E te faz dormir de noite. E em paz pegar no sono. Você não tem a sabedoria. E te faz entender que quando esse mundo aqui acabar, você não estará nesse mundo. Estará com Ele na eternidade. Por isso você, jovem e adulto, precisa nessa noite voltar-se à sabedoria. Estude, busque a estabilidade. Não há problema nisso. Mas coloque a sua maior estabilidade naquele que de fato traz estabilidade à sua vida. Dá estabilidade ao teu coração, às tuas emoções, à tua família, aos teus filhos. Quando você não está com eles, existe uma estabilidade, uma sabedoria chamada Cristo Jesus. Eles caminham com o Filho de vocês. Confiem no Senhor. Adquiram. Evitem as más companhias. Evitem os problemas de relacionamentos que podem trazer dificuldades à vida de vocês. E em todos os sentidos da sua vida, queridos adultos de mais idade. Guardem o coração de vocês. Guardem. Mas guardem protegendo do mal, do homem mau. Mas a única forma de guardar o coração é colocando esse reservatório em Cristo Jesus, diante do Senhor. A terceira aplicação eu gostaria de fazer
de forma mais presencial. Hoje nós estamos, como igreja, exercendo, irmãos, um momento extraordinário. Ordenação, instalação e posse. Domingo retrasado, o último domingo de setembro, nós tivemos a eleição para diáconos e presbíteros. E a nossa igreja, convocada já por meio do seu edital, há um mês de oração, depois um mês apresentando e no final deste mês elegendo, assim elegeu diáconos e presbíteros. Eu gostaria de convidá-los aqui à frente. Diácono Alain Miranda foi reeleito, foi chamado pelo Senhor para continuar como diácono dessa igreja. Queria convidá-lo a vir aqui à frente. O jovem Tiago Moura também, este foi eleito, Alain foi reeleito. O jovem Tiago Moura foi eleito como diácono para se colocar diante do Senhor e diante da igreja. Também queria o convidar. Como presbíteros, irmãos, a igreja elegeram 4 homens. E reeleitos foram o nosso presbítero Ronaldo, peço também que fique ali, e o nosso presbítero Otávio, também. E eleitos foram o nosso irmão Felipe Alberto, convido aqui à frente, e o nosso irmão Paulo de Tarso. E agora eu quero aplicar o sermão à vida desses homens. Sermão este que não é só para a igreja, mas para esses oficiais. Como um pai na fé, como servo do Senhor a vida deles. Eles agora têm responsabilidades imensas, irmãos. Hoje, depois de hoje sendo empossados, sobre eles agora vem um grande privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. A responsabilidade de adquirir a sabedoria. Porque os diáconos são aqueles que estão a receber os membros, os congregados. Aqueles que vão acolher com amor e em amor. Alain, Tiago, vocês são a voz de Cristo na porta daquela igreja. Vocês são a imagem de Cristo Jesus naquela porta para acolher qualquer visitante, qualquer congregado. Os membros, vocês precisam adquirir sabedoria. Vocês precisam evitar os problemas. Vocês precisam guardar o coração de vocês. Porque vocês agora cada vez mais se tornam um modelo para o rebanho do Senhor. Para que o rebanho veja em vocês Cristo Jesus. Presbíteros, Ronaldo, Otávio, Felipe, Paulo, vocês também foram chamados pelo Senhor. E chamados pelo Senhor, vocês precisam adquirir a sabedoria. Vocês não são maiores que os diáconos. A nossa Constituição, irmãos, a Constituição da nossa igreja, diz que para uma igreja ser organizada, ela precisa de diáconos e presbíteros. Então não existe maior ou menor, classe A e classe B, não. Uma igreja, para ser organizada, precisa de oficiais. São funções diferentes. Os presbíteros foram chamados para pastorear a igreja do Senhor. E sobre vocês pesa essa responsabilidade. Vocês estarão pregando Cristo, mais ainda, anunciando Cristo. E tudo começa em casa. Vocês, com a vida de vocês, estarão mostrando Cristo Jesus. Por isso vocês precisam de sabedoria do Senhor. Vocês precisam do próprio Cristo para conduzir a vida de vocês. Para, junto com este conselho aqui também, conduzir essa igreja, a qual o Senhor confiou a vida de vocês. Pastoreai o rebanho do Senhor. Vocês precisam ter cuidado com as companhias. Ter cuidado para as más conversações. Vocês precisam guardar o coração de vocês com tudo que vocês veem. Vocês precisam guardar o coração de vocês pelas veredas que vos serão propostas. Vocês, chamados pelo Senhor, precisam ser como Cristo Jesus. Esta igreja confiou a vocês, diáconos e presbíteros, em Cristo Jesus, a eleição. E confia a vocês, diáconos e presbíteros, a autoridade sobre a vida deles, enquanto vocês estiverem debaixo da autoridade do Senhor. Igreja, vocês votaram nele, confiam a ele a responsabilidade de cuidar de vocês. Vocês agora têm sobre a vida de vocês mais diáconos e mais presbíteros para pastorear o coração de vocês. Vocês não estão andando sozinhos. Será com amor e em amor que vocês serão pastoreados por estes diáconos e pelos presbíteros, principalmente com o conselho. Vocês serão amados. Por isso, não fiquem tristes ou magoados
se em algum momento vocês forem exortados com graça e misericórdia, recebam com amor a exortação do Senhor, por meio da vida destes homens que buscarão com sabedoria caminhar o ministério para o qual Deus os chamou diante de Deus, guardando o coração diante de Deus. Por isso, os diáconos e os presbíteros, eu preciso fazer algumas perguntas a vocês. E este sermão, ele se aplica junto às perguntas que vocês precisam responder à igreja e que a igreja também precisa responder para com os irmãos eleitos. Aos diáconos e presbíteros, vocês creem que as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, ela é a palavra de Deus e é a única regra de fé infalível para a vida de vocês? Vocês recebem, queridos diáconos e presbíteros, e adotam sinceramente a confissão de fé da nossa igreja, os catecismos breve e maior, como uma fiel exposição da doutrina do Senhor ensinado nas suas Escrituras? Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da igreja presbiteriana do Brasil, a qual vocês fazem parte? Vocês aceitam o ofício de presbíteros, diáconos e prometem desempenhar fielmente esse ofício ao qual o Senhor chamou vocês? Vocês prometem procurar e promover a paz e a unidade da igreja a qual vocês fazem parte, a edificação, a pureza da igreja com sabedoria, amor e graça? Igreja, vocês membros, vocês prometem diante de Deus reconhecer e receber os nossos irmãos presbíteros, regentes e os diáconos como autoridade sobre a vida de vocês? Vocês prometem tributar a eles a honra, animá-los, ser obediente, estar com eles no trabalho do Senhor, ajudá-los? Prometem reconhecer o direito e o ofício ao qual Deus os chamou? Queridos irmãos, vocês e querida igreja, obrigado. Até o pequeno também está confirmando, tá vendo? Boa, gostei. Eu quero depois saber quem foi, para a gente cobrar. A Ágata, só podia ser minha Ágata, tá vendo? Queridos irmãos, vocês estão fazendo promessas diante de Deus. Querida igreja, vocês estão prometendo diante de Deus, mediante tudo que nós ouvimos nessa noite, proteger o coração, adquirindo sabedoria, se desviando dos maus caminhos, guardando o seu coração em Cristo Jesus. Vocês também estão prometendo isso, diáconos e presbíteros. E nessa promessa vocês estão prometendo cumprir fielmente a palavra do Senhor. E vocês, igreja, estão prometendo honrar e respeitar, enquanto eles se mantiverem fiéis à palavra do Senhor. Olha a responsabilidade que nós estamos assumindo. Olha o privilégio. Por isso, queridos irmãos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar por tudo o que você falou nessa noite diante do Senhor, a orar pela vida destes homens, a pedir que o Senhor abençoe-os, mas também que o Senhor vos abençoe a cumprir o que vocês prometeram diante de Cristo. E que o Senhor abençoe vocês a lutarem para guardar o coração de vocês. Querido Deus e amado Pai, nós estamos diante de Ti. E aqui está a Tua igreja, Senhor. Tua igreja pela qual o Senhor comprou através do sangue do Teu Filho. E nós pedimos, Deus, que tudo que aqui ouvimos e professamos seja verdade do nosso coração, seja o que nós iremos praticar. Por isso, Senhor, ajuda a Tua igreja a guardar o seu coração. Ajuda-os a adquirir a sabedoria. Ajuda-os a evitar as más companhias, a guardar o coração, olhando para Ti, não andando em maus caminhos. Assim também, Senhor, ajuda os novos oficiais que serão ordenados, instalados e empossados. Ajuda os diáconos, diácono Alain, reeleito, e ao jovem diácono Tiago Moura. Ajuda-os, Deus, a guardarem o coração em todo o seu viver.
no cumprimento do ofício na igreja e no cumprimento do cristianismo no mundo sem Cristo. Que eles possam ser exemplo cada dia mais. Ajuda, Senhor Deus, os presbíteros reeleitos, Ronaldo e Otávio, no cumprimento desta sabedoria. Ajuda-os, Deus, a guardar o coração. Dá-lhes, Deus, tua graça para continuar conduzindo a tua igreja junto ao conselho. Também assim, Senhor, capacita os teus filhos eleitos, Felipe e Paulo. E, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos para que o teu nome cada dia mais seja exaltado em nós e através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço que